A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Um bom dia de salvação a todos. Que a graça e a misericórdia do Eterno esteja em nossas vidas. Que a presença do Senhor não se aparte de nós. Hoje, o 12º dia da nossa campanha de jejum, oração, leitura e ministração da Palavra de Deus com o tema A Pesca Maravilhosa. Que glória, que maravilha, né? 12º dia, tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje nós vamos enfatizar com o tema o amado do Senhor Jesus Cristo e do Pai sofre desaforo, injúrias e perseguições. É desse jeitinho que as coisas acontecem. Nós precisamos compreender isso aí pelas Sagradas Escrituras, o porquê que tudo isso acontece. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Oh glória! Holy, né? Santo, santo, santo. Oh glória a Deus! Aleluias! Abra sua Bíblia, querido, querida, no livro de João, capítulo 14, versículo 21. Por favor, Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 21. Vou ler apenas um versículo para a gente ir meditando nas Escrituras, conversando como nós temos feito esses dias, né, numa linguagem bem simples, para que você compreenda o nosso dia a dia, os dia a dia que chamamos hoje, né? Então, João 14, 21 diz assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos, nesse caso aqui os mandamentos quer dizer a palavra de Deus, como todo, e os guarda, aquele que guarda a palavra de Deus, esse é o que me ama, disse o Senhor Jesus. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha que coisa maravilhosa. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Isso é muito, muito importante para nós, né? Isso é tremendo, essa colocação do Senhor Jesus agora para mim, para você. Glórias a Deus. Deixa eu pegar aqui coisa aqui. Oh, glória, desculpa aí essa pequena falha técnica. Glórias a Deus. E essa pequena falha técnica não está só inclusa no computador que estava descarregando, não. Está também que eu não citei o versículo bíblico da nossa campanha, que também está aqui no livro de João, mas no capítulo 21, no versículo 6, que diz: e ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Por isso, a nossa campanha tem o tema de A Pesca Maravilhosa, com uma duração de 153 dias. Por que 153 dias? Porque eles, nessa puxada da rede, puxaram 153 grandes peixes. Que glória, que maravilha, né? Então, como eu citei, o tema de hoje é o amado do Senhor Jesus Cristo e do Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, sofre desaforo, injúrias e perseguições. E aí eu li o versículo bíblico de hoje, que nós vamos meditar, que é aqui no livro de João também, no capítulo 14, no versículo 21, onde o Senhor Jesus falou também: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu, Jesus, o amarei e me manifestarei a ele. Então preste atenção, querido, querida, você que está aí fora, você que tem escutado as mensagens que eu tenho ministrado, escutado, assistido. Você está ouvindo aqui a palavra do Senhor Jesus, que Ele há de se manifestar para nós. Você está vendo?
como o Senhor da glória, Ele quer ter intimidade conosco, Ele quer se manifestar. Se você guardar a sua palavra, você é amado do Pai, é amado dele, e Ele vai se manifestar a você, porque você está dando crédito à sua palavra. Olha que coisa tremenda. Percebeu, meu amado? Chamou sua atenção agora isto? Então vamos meditar nessa passagem. Podemos perceber que, caminhando firme com o Senhor Jesus, vasos de Deus, você que me assiste, que me ouve, eu tenho sentido que a cada dia que passa, anoitece, amanhece, a pressão que irá culminar na volta do Senhor Jesus Cristo está ficando mais forte. Por quê? Por que nós podemos pensar desta forma? Pois creio mesmo que estamos no princípio das dores, como o Senhor Jesus falou lá em Mateus 24:8. Pois são inúmeras as catástrofes, as constatações de que os dias são realmente maus e ainda que o homem se comporta cada vez mais, como o apóstolo disse e escreveu em 2 Timóteo, capítulo 3. Quer que eu leia para você? Para você associar como está os dias de hoje? Olha só, presta sua atenção para você que me assiste, que me ouve, não precisa você ser cristão ou não cristão, só pare e avalie. Medite nas circunstâncias que estão acontecendo no mundo, nos dias chamados hoje, a qual eu e você participamos e vivemos. Disse o apóstolo Paulo, ele disse que os homens serão egoístas. Você pode pegar sua Bíblia e abrir aí agora, 2 Timóteo capítulo 3. Amém? Ele disse que os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, inconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, ou seja, o poder da piedade, da graça, da misericórdia, do amor ao próximo. Então, você que está aí fora, meu querido, minha querida, vaso de Deus. Por que eu estou falando vaso de Deus, né? Para não direcionar a sua palavra para aquele que é servo. Todos nós somos vasos de Deus. Tanto faz ser cristão ou não cristão, servos ou não servos. Todos nós somos vasos de Deus. Agora, vai chegar o momento que esses vasos vão para a mão do oleiro, como todos nós já fomos e estamos. Vamos avaliar então tudo isso. Então, no texto de Timóteo, 2 Timóteo 3, você parou e avaliou aí rapidamente? Conseguiu identificar essas marcas muito fortes nesta geração a qual eu e você participamos, que estamos presentes, que vivemos aqui agora? E é sobre isto que eu quero falar nesta mensagem, pois esta geração está marcada por todas as características que o apóstolo falou, o apóstolo Paulo, mas também pela intolerância. Hoje ninguém pode dar uma palavrinha que você já é intolerante. Essa palavra intolerância está regendo nos quatro cantos. Por isso que eu digo, aquele que
ama e é amado do pai e do filho, sofre aflições, injúrias e perseguições. Vem comigo para você poder avaliar tudo isso, como nós acabamos de ver e ouvir nas Sagradas Escrituras. Sim, com certeza. E vejo que eu não quero dar foco nessa batida da expressão ideológica da intolerância, né? Intolerância racial, intolerância religiosa, intolerância feminina, intolerância isso, intolerância aquilo, o termo é esse aí, essa é a moda do momento. Intolerância, não é verdade? Você tem nos ouvido durante esses dias. Se você ouvir atentamente a voz do Senhor, você vai perceber essas coisas. Então, essa palavra intolerância, ela tem sido sustentada pelas correntes que usam desse argumento para ganharem terreno, se protegerem atrás desta palavra aí, amém? E assim receberem a legitimidade do que estão falando, do que estão colocando, do que estão se expressando, talvez, podemos dizer assim, para fazerem o que pensam, como bem pensam, e aí, de quem falar algo contra. E ai daquele que fala algo contra, né? É taxado justamente de intolerante. Glória a Deus. Então, se nós pararmos para avaliar de uma forma mais profunda, temos visto o crescimento famigerado do ódio, na verdade. É isso aí que está crescendo. Amém? Ódio de quê ou contra quê? Ódio do bem, daquele que faz o bem verdadeiramente, daquele que anuncia o bem, daquele que mostra a verdade. É isso que está sendo manifesto, com essa intolerância em todos os lugares. Que na verdade, nas entrelinhas de tudo isso, diz o quê? Que se eu me posicionar contra o que estão falando ou dizendo, louvado seja Deus, eu serei, num termo que o pessoal diz aí, popular, para quem trabalha na internet, como nós levamos o vídeo do Senhor, eu serei cancelado. Mas a verdade é que nós, servos e servas do Senhor, até mesmo carimbado com retrógrados, intolerante, entre outras palavras que colocam para falar de cada um de nós. Todavia, se eles atacarem as nossas crenças, ou as minhas em particular, e os meus valores em nome da sua própria causa, então isso aí estará tudo certo. Por quê? Porque faz parte de tudo isso o nosso dia a dia, pois estaríamos apenas nos defendendo, ou melhor dizendo, eles estariam se defendendo daquilo que nós estamos dizendo que é a verdade, mas defendendo aos olhos deles, segundo a vontade deles, segundo seus hábitos e costumes do mundo, e não mediante a luz da palavra de Deus. Portanto, faz parte esta perseguição aos cristãos, aos que levam o vídeo do Senhor, aos que anunciam a verdade. Todavia não nos calaremos, porque o Senhor nos levantou justamente para levar a luz da verdade, para tirar aquele que está na cegueira das trevas, do engano, do desconhecimento da verdade, para que se destantem os seus ouvidos e se abram os seus olhos, para que ouçam com os seus ouvidos e vejam com os seus olhos a glória de Deus, a luz da sua palavra. Amém? Então vamos meditar no que nós lemos ainda há pouco. Então este é o tal sistema satânico que muita gente não consegue enxergar, mas que está acontecendo. Está acontecendo no mundo chamado hoje. Até para alguns que manuseiam a Bíblia, como para alguns que estão no mundo. Este sistema tenta se levantar contra tudo que se relaciona com Deus, com a verdade,
uma palavra que salva, que liberta, que cura, que transforma. Esse é o sistema satânico que tenta destruir o trabalho daqueles que estão levando o ID do Senhor. De todo o seu coração, com verdade, com clareza, à luz da palavra de Deus. Na verdade, tudo isso se trata mesmo do conjunto de ideias ou ideologias que dia após dia está ganhando mais força e tem encontrado parceiros na mídia, nos meios de comunicação, nos mercados e até nos governos. Desta forma. Mas nada disso nos assusta. Nós, servos de Deus, por que nada disso nos assusta? Porque tudo isto está escrito aqui, nas Sagradas Escrituras. Pois dito está que nós teríamos aflições neste mundo, que por causa do Senhor Jesus sofreríamos perseguições. Os apóstolos sofreram tudo isso até no meio dos religiosos. A religiosidade excessiva, em vez dela deveria nos mostrar um patamar de comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Pelo contrário, mostra um patamar de comunhão com o mundo. Por quê? Porque certas atitudes exageradas não provém de Deus, mas provém da carne, do mundo, e não da verdade, da liberdade cristã que temos em Cristo Jesus, no Senhor da glória. Por isso, essa tal intolerância ou ideologia chega ao ponto de incentivar que os humanos se relacione com qualquer ser ou coisa, desde que ele se sinta feliz com isto. Você está vendo? Pois se esta pessoa estiver feliz, e não procriar, por exemplo, ela não precisará se preocupar com um monte de assuntos pertinentes a isto ou aquilo, até mesmo sobre poupar recursos para garantir um futuro próximo. Então, partindo desse raciocínio, irá sobrar mais recursos para serem gastos aqui e agora, como se não houvesse amanhã. Não te parece, meu amado, minha amada, um brilhantismo satânico para desvirtuar o ser humano do caminho da verdade, para que ele se afunde cada vez mais, que todas essas atitudes levarão alguns ao desespero, ao engano, ao suicídio, a cometer atrocidades, entre outras coisas mais. E isso é apoiado pela chamada intolerância, o sistema que hoje está buscando alimentar a mente de muitos pelos caminhos de acesso que todos nós temos, seja cristão ou não cristão. Por isso, nem tudo que você vê é proveitoso, mas buscai no Senhor o entendimento, para que você não busque, como diz o Salmo 1, conselhos com escarnecedores, não se assentar à roda deles, para que você não venha corromper os bons costumes a qual você já foi criado e educado desde o seu berço. Mas quanto a nós, servos e servas do Senhor, os cristãos, os anunciadores do Evangelho, os que se manifestam contra todo esse sistema, quanto a nós que temos vivido em meio a este turbilhão de ideias contrárias, investidas do mal, porque certas ideias contrárias são algumas investidas, dardos inflamados do maligno, laços do passarinheiro, astutas ciladas do diabo contra aqueles que levam a palavra de Deus.
tornando-se tudo transvertido da forma famigerada, chamada intolerância do bem. É desse jeitinho aí, você precisa só entender e ficar atento porque eu estou tentando mostrar para você. Então, querido, querida, amados do Senhor Jesus, você que ama a verdade e as Escrituras, ora, precisamos ficar firmes na nossa fé e entendermos que, como tudo foi profetizado, preste atenção, tudo foi profetizado, ou seja, tudo está aqui. O que está acontecendo aí, até mesmo contra nós, está aqui escrito. Amém? Não é fácil, né? Mas precisamos nos fortalecer cada vez mais na palavra de Deus. Por isso, você que está aí fora, você que está aí dentro, tem que pelo menos ter lido a Bíblia dos 4 evangelhos, para você entender que tudo isso que nós estamos falando aqui não é novidade, está acontecendo porque já está profetizado. Amém? Não é surpresa nem para mim, nem para você, nem para este, nem aquele que adora e serve ao Deus vivo em Cristo Jesus, seu Filho amado. O Senhor Jesus nos disse que no mundo, né, teríamos aflições. Ele falou isso para nós, lá em João, no capítulo João, onde nós demos início. 16:33. Mas é curioso que antes de dizer que teríamos aflições, o Senhor Jesus disse que nele tenhamos paz. Então é certo, querido, querida, eu pensar que nele, que ele nos oferece a sua paz. Eis que vos dou a minha paz. Eu vos dou a minha paz. E não a dou como o mundo dá. Porque a tranquilidade do mundo ela é momentânea, mas a paz do Senhor, mesmo diante da adversidade, você se mantém tranquilo. Aí é que entra justamente o que eu tenho falado. O sistema se levanta contra aqueles que levam a verdade, mas aqueles que levam a verdade não se desesperam, não se agoniam, não agem da mesma forma, não batem do mesmo jeito, nem tomam postura inadequada do que é estar no Senhor, tranquilamente, esperando o mover de Deus para com a circunstância. Por que eu estou dizendo isso? Porque está profetizado e temos ciência que tudo isso iríamos passar e acontecer. Isso nada mais é o que? O princípio das dores. Isso nada mais é o que? A vinda de Jesus que está próxima. Isso nada mais é o que? O nosso nome está escrito no livro da vida, temos a marca da salvação em Cristo Jesus. Então é natural que se temos tudo isso e se aproxima essas coisas todas que já estão escritas, o inferno se levantaria contra nós. Mas lembra das pregações anteriores do que nós falamos? Né? O que o Senhor disse para Pedro, que é para a igreja, que eu e você, nós que cremos no Senhor Jesus, somos a igreja do Senhor. Quando ele disse para ele, lá em Mateus 16:18, pois tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então não adianta o inimigo se levantar, usar essas astúcias dele, porque ele vai cair por terra no nome de Jesus. Amém? No nome de Jesus. Se eu já sei que não terei tranquilidade aqui, pelas Escrituras, é necessário que eu esteja o quê? Firmado no Senhor. Através de quê? Das próprias Escrituras. Me alimentando de quê? Da palavra de Deus. Me sustentando em quê? Na palavra do Senhor Jesus. Na palavra de Deus. Pois é o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos fortalece. É o Senhor que nos defende. É o Senhor que nos protege. Então, todas essas coisas é mister que aconteça para mim, para você, contra mim, contra você, contra todo aquele que faz a vontade do Senhor. É mister que tudo isso aconteça. Mas não desanime, nem pasme, nem se angustie, nem se abata com tudo isso, porque está profetizado. Então, se isso está profetizado, alcançaremos a vitória em Cristo Jesus.
Porque ele disse, não é verdade? Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então quando ele diz eu venci o mundo, se nós estamos nele, ele estamos em nós, eu e o Pai, ele disse que ele nos amará e se manifestará a nós. Quando ele fala se manifestará a nós, ele vai prover circunstâncias a qual venceremos as adversidades, se manifestando para nós, mostrando o caminho, a postura e a forma que devemos permanecer na sua presença para passar por todas essas adversidades. Amém? Então ele falou aos discípulos: deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou, não a dou como o mundo dá. Ou seja, a paz do Senhor na minha vida, na sua vida e na vida daqueles que daí de fora vierem para o Senhor, ela não é passageira, ela não é momentânea, ela é eterna. Enquanto você estiver aqui sendo fiel a Ele, você vai ter essa paz. O mundo pode estar desabando, pode estar acontecendo guerras, rumores de guerras, terremotos, entre outras coisas, a quais lá em 24 nós vimos de Mateus, o princípio das dores. Pode estar acontecendo todas essas coisas e muito mais, mas nós temos a paz do Senhor, nós permanecemos firmes no Senhor. Eu sou o Senhor que te guarda, que te fortaleço, que te ajudo. Não pasme nem desanimes, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Louvado seja Deus. Então não desanima, meu amado. Não fica triste por causa dessa aflição, por causa desse levante, por causa desse desprezo que te deram, por causa dessa acusação que fizeram. É natural que isso aconteça. Isso está acontecendo contra você, servo e serva do Senhor. Agora direcionando a você, servo e serva do Senhor. Tem de bom ânimo. É mister que isso aconteça. É porque você está com seu nome escrito no livro da vida e você está guardando a palavra da fé. E o diabo te odeia, como odeia a mim, como odeia aqueles que levam o vídeo do Senhor e guardam a palavra de Deus. Então, não se perturbe os seus corações, nem tenham medo, disse o Senhor Jesus, deste mundo ou das coisas deste mundo. Se eu já sei que através das Escrituras, que tudo está correndo conforme fora profetizado, anunciado aqui, como está escrito aqui, ó. Amém? E também sei que o Senhor Jesus disse para eu não ficar perturbado, como acabei de citar, nem ter medo. Então como é que eu devo proceder agora? Aí é que vem. É simples, vaso de Deus. Basta fixar esta palavra aqui, as Sagradas Escrituras, do seu coração. Aqui está a resposta de tudo. Por isso que importa que você conheça as Escrituras, leia a palavra de Deus. Amém? Nós precisamos tomar o Senhor Jesus como o nosso exemplo maior. Sempre, sempre. Você que é cristão, tome o Senhor Jesus Cristo como seu exemplo maior. Amém? Então, diante das afrontas, das falsas acusações, amém, das perseguições e do castigo imerecido, ele se comportou da seguinte forma. Ele quem? O Senhor Jesus, porque ele passou por tudo isso. Escuta aqui, vou ler para você. Pois que vantagem há em suportar açoites, recebido por terem cometido o mal. Se fez o mal e levou açoite, ele recebeu o pago dele. Não é verdade? Mas e se você fez o bem e recebeu açoite, injúrias, condenações, entre outras coisas mais? Isso, aos olhos de Deus, muda todo o quadro de nossa vida espiritual, ministerial e secular. Amém? Muda. Por quê? Mas se nós suportamos o sofrimento por terem feito o bem, o certo, o correto, isso é louvável diante de Deus, porque Deus ele vê todas as coisas.
E se nós estamos sendo perseguidos por causa do seu nome, por causa da sua palavra, porque fazemos o bem, isso é louvável diante de Deus. Prefiro receber a glória de Deus, mesmo que muitas vezes entre lágrimas e apertos, do que receber palminhas nas costas e sorrisos falsos daqueles que estão no mundo. Lembra que eu citei ontem? Tudo é uma questão de escolha, livre-arbítrio. Na verdade, lembra de ontem também, para isso fomos chamados, pois também Cristo, o nosso Salvador e Redentor de nossas almas, sofreu no lugar de cada um de nós, deixando-nos, para mim e para você, deixando-nos o exemplo, para que sigam os seus passos, ou seja, tendo ele como nosso espelho maior, como eu citei ainda há pouco, como nós deveríamos seguir, de que forma deveríamos andar, é desta, observando os exemplos do Senhor Jesus e permanecendo firmes, com a mesma postura, sem agir de igual modo, mas sim agindo semelhante à forma que o Senhor Jesus agiu, o mesmo proceder. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele se entregava cada vez mais e mais a Deus, mostrando que quando nós passássemos por tudo isso, entrega ao Senhor, o mais Ele fará. Entrega teus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará. Porque o importante de todas essas coisas, amado, não é eu ter um carro bom, uma casa boa, uma conta bancária gorda, poder ir e vir para o local que eu quiser, comprar aquilo que der na telha. Nada disso importa. É bom eu ter tudo isso, mas melhor que tudo isso é o meu nome, o seu nome, o nosso nome está escrito no livro da vida. Por isso é importante nós termos Jesus como nosso exemplo, o exemplo maior. Estamos passando por essas injúrias, perseguições, defamações, o apontar de dedo, o falar mentiras contra nós, enfim, inúmeras adversidades contra nós. Glórias a Deus por isso, ainda mais se não fizemos nada do que estão falando. Louvado seja o Senhor Jesus por tudo isso, porque alcançamos a misericórdia e estamos com o nosso nome no livro da vida. E é natural que essas coisas acontecessem para que o nome do Senhor fosse glorificado e Ele se manifestasse para nós. Pois o amado do Senhor Jesus e do Pai, o Pai vai o amar e o Senhor Jesus o amará e se manifestará a Ele. De que forma? Nos defendendo, nos justificando de todas essas acusações. Por quê? Porque Ele hoje é o nosso advogado para nos defender das astutas ciladas do nosso adversário. Então, amado, querido, querida do Senhor, vasos de Deus, precisamos entender que ninguém nesta terra sofreu ou foi mais injuriado, defamado, denegrido, cuspido, rejeitado, apontado, batido, blasfemado do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém foi. Todas as coisas que aconteceram com cada um de nós que levamos o Evangelho, nada se compara ao que Ele passou pela minha vida, pela sua vida, pela minha alma, pela sua alma, para que eu e você, nós alcançássemos a vida eterna através dele. Então, suporta o momento difícil que você está passando. Cada dia tem o seu mal, mas em Cristo Jesus podemos todas as coisas. Tem de bom ânimo, Ele venceu o mundo, nós venceremos também com Ele. Com Jesus somos mais que vencedores, então já está decretada a nossa vitória. Por que eu vou me afligir ou me angustiar com tudo isso? É mista que isso aconteça, é mista que haja essas afrontas, é mista que haja esse apontar de dedo, mas que fiquemos nós firmes na presença de Deus, suportando as aflições, tendo a convicção que dele somos amados e guardamos a sua palavra. E se somos amados dele, do Pai, ele virá e se manifestará para mim, para você. Eita glória!
em Jesus Cristo, em 2 Coríntios 4, 16, 18, pois ele já pagou tudo no nosso lugar. Ele já pagou tudo isso. Então, neste sentido, nos cabe seguir mesmo exemplo que nos foi deixado, a saber que ele não se defendeu. Amém? Deixou que acusasse. Não tem porquê, ele ficou calado. Então, se alguém nos acusa, não tem porquê eu ir lá rebater, discutir e apontar. Não, se você me acusa, Jesus vai me justificar. Jesus vai me defender. É o que a Bíblia nos mostra. Amém? Eu sou justificado pelo meu Senhor. Não tenho que me justificar para esse e para aquele. Ele me justifica. Então, ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, e não abriu a sua boca. Isaías 53:7. Eita, calabaçuri me cai. Glórias a Deus. E que isto tudo fala para mim, para você, para nós? Fala que o Senhor Jesus levou todos os desabafos, injúrias, acusações que sofreu para a sua casa celestial. Levou com ele o cativeiro. Levou com ele as injúrias, as marcas. Levou tudo com ele. Então, tudo isso já está com o Senhor Jesus. E se nós passamos por algum motivo, glorificado seja o Senhor, porque estamos no caminho certo. Amém? A palavra está se cumprindo em nossas vidas. Bendito seja o Senhor da glória. Então, meu amado, minha amada, receba isto no seu coração. Aí, você, vaso de Deus, receba isso no seu coração. Em caso de afronta, olha só, da intolerância contra o bem que você está fazendo, entenda que você não é deste mundo, nós somos peregrinos neste mundo. O mundo jaz no maligno e nós passamos como peregrinos, dando glória a Deus em todas as circunstâncias. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Então, leve esses desabafos com você, essas afrontas, esses desaforos, para casa e entrega aos pés do Senhor Jesus, lá no seu quarto de oração, sem pedir nada contra esse ou aquele que te acusou, mas mostra a você diante de Deus: olha, Senhor, eu fui acusado, denegrido. Talvez este, aquele, esta ou aquela pessoa que fez isso nem conheça a verdade, nem sabe o que está dizendo, mas que o Senhor tenha misericórdia, pois o Senhor é quem me justifica. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. E o Espírito em vida é a palavra de Deus. Está vendo, meu amado? Está vendo, minha amada? É assim que nós, servos e servas do Senhor, alcançaremos a vida eterna no meio dessas aflições, das angústias que nós vivemos aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te livre e te guarde, seja tu uma bênção e passe essas aflições, esses apertos, como um amado do Senhor Jesus, como ele diz na sua palavra. Lembre-se, o amado do Senhor Jesus Cristo e do Pai sofre desaforo, injúrias e perseguições. Mas aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, disse Jesus. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Ô glória! E eu o amarei e me manifestarei a ele. Que Deus te abençoe, que Deus te livre e te guarde. A paz do Senhor Jesus. Levanta a tua mão e diga: Senhor, eu quero ser amado do Senhor. Eu quero aprender a passar por essas circunstâncias adversas, dando glória a Deus,
dando aleluia, glorificando o nome do Senhor. Orianda Labastaia. Senhor, diga comigo: Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha alma. Eu te recebo na minha vida, na minha casa, nos meus caminhos, nos meus negócios. Venha iluminar com a tua palavra a minha vida, trazendo direção aos meus caminhos tortuosos, às minhas decisões. Faz de mim um servo, uma serva, um vaso de Deus para ser moldado segundo a tua palavra. Que Deus te abençoe. O teu nome está no livro da vida e seja bem-vindo à família de Jesus, meu amado e minha amada. Ore comigo. Pai Santo e Eterno, este homem e esta mulher que está nos ouvindo, nos assistindo, que tem, Senhor, contribuído para o teu reino, compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais, para que a tua palavra fiel, santa e verdadeira chegue na vida deste e daquele que estava abatido e desanimado, passando por circunstâncias adversas, mas que o Senhor hoje, Pai, ao dar-nos esta palavra, que no mundo teríamos aflições, mas que nós venceríamos o mundo, porque o Senhor está conosco e o Senhor já venceu o mundo. Assim, Senhor, torna este homem, esta mulher, esta pessoa que está inválida, paralítica, que ela levante e ande da sua cadeira, torne-se mais que vencedora, tenha suportado esses momentos de aflições, mas que agora, Pai, nem se lembra mais dos momentos de dores, porque voltou a andar, voltou a falar, voltou a ver, voltou a ter paz, voltou a ter saúde, voltou a ter disposição, porque o Senhor é abençoador e misericordioso e nos livra de todo mal. Recebe a tua cura, recebe novidade de vida na tua vida, recebe a mudança do Espírito Santo sobre a tua vida em nome de Jesus. Seja curado, seja vivificado, seja restaurado a tua vida, o teu lar, a tua família, os teus negócios, os teus bens, que o Senhor seja contigo na entrada, na saída, no deitar e no levantar, e te livrando de todas as astutas ciladas do diabo. Se tu uma bênção e recebe a tua vitória, em nome de Jesus. A paz do Senhor. E até amanhã, se Jesus nos permitir, no 13º dia da nossa campanha. A pesca maravilhosa. A paz do Senhor a todos. Amém.